Olá, novamente reunidos aqui com vocês para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Durante este terceiro trimestre do ano de 2022, estamos estudando neste manual Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E durante este trimestre, estamos tratando do assunto a igreja e a musicalidade. O nosso comentarista é o pastor José Terra. E estamos estudando sobre a importância, qual é a significância, qual é o peso da música nas igrejas. E o nosso tema de hoje dará continuidade a este assunto de fundamental importância para prestarmos cultos de louvores ao nosso Deus. Nós somos da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nosso endereço é Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, e temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Município de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Ainda nossa filial, na cidade de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares. Porto Real é um município vizinho a Quatis. Temos ainda cidade mineira de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. A nossa igreja situa-se em frente à principal praça da cidade, Santa Rita de Jacutinga. Visite-nos em qualquer um destes nossos endereços e você, com certeza, será muito bem-vindo em nossas reuniões para juntos louvarmos e adorarmos ao único e verdadeiro Deus. A lição de hoje, lição número 5, 31 de julho de 2022. E o tema é o seguinte: como uma música afeta-nos de forma positiva ou negativa? O texto áureo encontra-se na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verdade aplicada. A música e o ritmo movem o corpo, mas a música inspirada por Deus movimenta a alma e o espírito. Os objetivos desta lição são os seguintes: mostrar como a música afeta a alma, mostrar a relação entre ritmo e sentimentos, apresentar a grande relevância da música para o reino de Deus. E os nossos textos de referência são os seguintes: Livro de Salmos, número 30, versos 1 a 12. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo.
Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Introdução. Como já vimos, a música está diretamente ligada ao plano espiritual através das sedes das nossas emoções, que é a nossa alma. A música pode nos conduzir tanto para o reino celeste quanto para as trevas, trazendo alívio ou peso espiritual. Item 1. Como o cérebro humano entende a música. Para Charles Darwin, nascido em 1809 e falecido no ano de 1882, naturalista, autor da teoria da evolução, a música era uma das habilidades mais misteriosas do ser humano. Anos após esta afirmação, estudiosos descobriram que as pessoas contam com estruturas fisiológicas e anatômicas evoluídas, capazes de registrar, filtrar e codificar o som. Subitem 1.1. Grande parte da nossa formação cerebral é usada na percepção musical. Para que uma pessoa consiga ouvir e compreender o som, é preciso que sejam envolvidos no processo os seguintes: pavilhão auditivo, cóclea, nervo auditivo, córtex pré-frontal, córtex pré-motor, córtex somatosensorial, lóbulos temporais, córtex parietal, córtex occipital, cerebelo e áreas do sistema límbico, que é responsável basicamente por controlar nossas emoções, funções do aprendizado e da memória. Subitem 1.2. A música faz despertar emoções. Como a música estimula estruturas do nosso sistema límbico, ela está diretamente ligada às nossas emoções. Quando ouvimos uma música, ativamos a área motora do nosso cérebro. Nesse momento,
Ondas de rádio entram e saem pelos nossos tímpanos, conduzidos por uma cadeia de sinais eletroquímicos. Atinge o córtex auditivo, que distingue o tom e o volume e entende o ritmo do som que, ao entrar no cérebro, atinge áreas como movimento, memória, atenção, emoção, etc. Este processo faz com que o cérebro libere dopamina, que atua no sistema nervoso central, no que consiste no nosso humor. Por isso, mesmo que normalmente nos proporcione algo positivo, a música pode nos acarretar de diversas formas. Subitem 1.3. A música é capaz de desenvolver linguagem. A música e a linguagem possuem uma relação. Ambas dependem de padrões sonoros para serem produzidas. Por isso, alguns estudos apontam que a linguagem é desenvolvida muito mais rapidamente quando estimulada pela música. Apesar disto, são processadas de formas diferentes pelo cérebro. A música no hemisfério direito do cérebro para o processamento e a linguagem no hemisfério esquerdo apresenta mais ativação. Terapias musicais são utilizadas para pacientes que sofrem ou sofreram perda parcial ou total da comunicação verbal. Item 2. A música e as emoções. É possível afirmar que todas as pessoas que já ouviram música sentiram algum tipo de emoção. O filósofo grego Platão dizia que a música tem a capacidade de atingir mais profundamente a alma do indivíduo e moldá-la para o bem ou para o mal. Para Aristóteles, a música é a imitação direta das emoções. Observe o Salmo número 45, verso 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A figura de um cervo ansiando por água, em meio a uma seca prolongada, dá-nos ideia de uma alma buscando descanso. Diante destas afirmativas, podemos expor alguns pontos. Subitem 2.1. A música é capaz de moldar o humor. Devido à relação com os neurotransmissores serotonina e dopamina, estimulados pela música, a pessoa pode ter sensações de alegria, euforia, tristeza, entre outras. Pesquisadores estão descobrindo o poder dos sons sobre o nosso cérebro, para o bem ou para o mal, e usando melodias para o tratamento de doenças. Em entrevista a Galileu, o pesquisador Alex Dorman, coautor do livro A Cura com a Velocidade do Som, conta como a música, o silêncio e o ruído têm papel importante no nosso humor, no desenvolvimento do cérebro e, por consequência, no nosso sistema imunológico. Na obra, eles ainda sugerem como usar a música em caráter medicinal. Quando a música está relacionada à memória afetiva, por exemplo, modifica o nível de hormônios. Dessa forma, pode aumentar ou reduzir o nível
de alerta, causando calmaria, irritação, alegria ou até deprimindo quem ouvir determinada música. Subitem 2.2. Os estímulos são diferentes. Estudos científicos comprovaram que o cérebro não dispõe de um centro musical, mas coloca em atividade uma ampla gama de áreas para interpretar as diferentes alturas, timbres, ritmos e realizar a decodificação métrica, melódica harmônica e modulação do sistema de prazer e recompensa envolvido na experiência musical. O processo mental de sequencialização e especialização envolve altas funções cerebrais, como na resolução de equações matemáticas avançadas, e que também são utilizadas por músicos na performance de tarefas musicais. O processamento da música começa com a penetração das vibrações sonoras no ouvido interno, provocando movimentos nas células ciliares que variam de acordo com a frequência das ondas. Os estímulos sonoros seguem pelo nervo auditivo até o lobo temporal, onde se dá a sensação de percepção musical. É nesse estágio que são decodificados altura, timbre, contorno e ritmo do som. O lobo temporal conecta-se em circuitos de ida e volta com o hipocampo, uma das áreas ligadas à memória, o cerebelo e a amígdala, áreas que integram o chamado cérebro primitivo e são responsáveis pela regulação motora e emocional, e ainda um pequeno núcleo de massa cinzenta relacionado à sensação de bem-estar gerada por uma boa música. O sentimento aflorado depende dos padrões, escalas de notas, ritmo da música e principalmente o momento pessoal vivenciado por quem ouvir certo tipo de música. Por isso, a música não é apenas melodia ou uma canção, mas sim todo o conjunto de sentimentos e memórias. Confirma isto tudo que nós dissemos no Salmo número 126. Subitem 2.3. Os ritmos ativam sentimentos. Música clássica ajuda a acalmar a mente, criando conexões cerebrais e aumentando habilidades cognitivas como um todo. Música tribal. Esse estilo mistura os sons da natureza. Pode gerar frisson e sensações corporais. Rock and roll ou heavy metal. Um com batida leve e outro com batida mais pesada. Pode liberar euforia ou agressividade, sendo usadas em algumas terapias para liberar o estresse. Música eletrônica, muito utilizada para a prática de exercícios físicos, estimula o cérebro, deixando-o motivado. Existem vários outros ritmos, e alguns são trabalhados para ativar as emoções das mais diversas nas pessoas. Item 3. Como a música é vital para o reino de Deus. Desde os tempos bíblicos, a música foi utilizada como ferramenta de louvor e adoração, mas também como estímulo para quem precisasse. Subitem 3.1. O Cântico de Moisés e Miriam. O povo de Deus já havia atravessado o Mar Vermelho. Agora, do outro lado,
uma alegria invadia os corações do povo. Moisés, no capítulo 15 do livro de Êxodo, entoa um cântico celebrando a derrota dos perseguidores e a intervenção divina. No versículo 2 deste capítulo, Moisés celebra louvando: "O Senhor é a minha força", declarando o poderio de Deus. Esta canção contagiou a todos, tanto que nos versos 20 e 21, Miriam, contagiada, junto com as mulheres, entoaram louvores a Deus. A música do céu, alegria ao povo. Subitem 3.2. Vitória do rei Josafá. Quando o rei Josafá recebeu a notícia de que os filhos de Moabe, Amon e os meunitas se levantaram contra ele, segundo o capítulo número 20 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia afirma que o rei teve medo. Versículo 3. Porém, ele buscou ao Senhor e a resposta foi para não temer, pois a batalha era do Senhor. Ele não teria que pelejar. Então separou os levitas, conforme versículo 19, para louvarem a Deus. Esses levitas foram colocados na frente das tropas, louvando a Deus. Que estratégia desse rei! Ao invés da infantaria, ele colocou uma banda e o coral. Estrategicamente, seria a derrota certa. Porém, Deus retirou o medo e a certeza da vitória veio através do louvor. Subitem 3.3. A música no Novo Testamento. Entre os primeiros cristãos, a música também tinha um papel importante, pois o próprio Jesus, por ocasião da última ceia, entoou um cântico com os seus discípulos, conforme registro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 30, antes da sua crucificação. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere em Filipos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, buscaram alívio e conforto na oração e no louvor. E concluindo, que a música que cantamos e a música que ouvimos possam ser louvores que irão edificar tanto a nossa vida como outras vidas, trazendo paz, alegria, curando a alma, trazendo alívio e exaltando a Deus. No próximo domingo, aqui retornaremos com a lição número 6. E estaremos estudando sobre a musicalidade para crianças. Este é o nosso manual de lições bíblicas Ebenezer Dominical. Estamos estudando neste trimestre a igreja e a musicalidade. Estamos conversando sobre a importância e o peso musical. Que influência tem o louvor nas igrejas? O verdadeiro louvor, o louvor que move o coração de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Até domingo que vem, se Deus disser que sim, aqui retornaremos com vocês. Deus a todos abençoe.